Olá pessoal, bem-vindos! Na videoaula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre tecido muscular. O tecido muscular é um dos 4 tipos básicos de tecido que é composto por células geralmente alongadas com capacidade de contração, geralmente associado ao tecido conjuntivo e bem vascularizado. Existem 3 tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Eles diferem com relação à sua morfologia, função e localização. A gente vai observar os 3 nessa videoaula e vamos começar pelo músculo estriado esquelético, que já está projetado aqui na lâmina. Aqui ele aparece em corte longitudinal e a gente consegue observar características de fibras bem alongadas, eosinofílicas, que é uma característica geral também da fibra muscular. Ela contém vários miofilamentos, contendo actina e miosina, que tem uma grande afinidade por eosina. Então ele vai corar intensamente de rosa. No caso do músculo esquelético, as características morfológicas são fibras alongadas, que a gente consegue observar aqui, cilíndricas, normalmente com uma espessura uniforme. Ele é multinucleado, a gente consegue observar os núcleos aqui em roxo, e os núcleos estão sempre localizados na periferia, na lateral da fibra. É uma fibra bem longa, a gente não consegue observar divisões aqui celulares, né? Uma única fibra, lembrando que uma fibra equivale a uma célula, então isso tudo aqui equivaleria a uma única célula, e a gente consegue observar então os núcleos, vários núcleos, localizados perifericamente. Aqui a gente está observando no aumento de 100 vezes. Também dá para a gente observar que entre essas fibras o tecido conjuntivo está um pouco arrebentado aqui, alguns vasos sanguíneos. E para observar mais características, vou colocar no aumento de 400 vezes. Agora, observando a mesma lâmina, aqui no aumento de 400 vezes, a gente consegue observar que bem detalhado a fibra alongada. Então isso tudo aqui é uma única fibra cilíndrica, longa. Os núcleos aqui em roxo bem achatados na periferia, que a gente consegue observar 1, 2, 3 núcleos, outros aqui do outro lado. E uma das características principais desse músculo, que dá nome a ele inclusive, é a presença das estriações, que são essas estruturas que parecem umas linhas aqui na transversal. Essas estriações está relacionada com a disposição das miofibrilas, que elas formam estruturas chamadas sarcômeros. Nesses sarcômeros a gente tem uma presença de miofilamentos finos e grossos, são as moléculas de actina e miosina, e elas se organizam de maneira paralela. Isso altera um pouco a coloração e dá essa estrutura em forma de faixas escuras, faixas claras, que a gente chama de estriações. Elas vão estar presentes tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. Então é característica então da organização das fibras. E aqui ao lado também, olha, dá para ver bem o tecido conjuntivo, aparece 2 vasos aqui, uma vênula e uma arteríola. Então é isso, característica geral que dá para a gente observar no corte longitudinal: fibra cilíndrica, alongada, multinucleada com núcleos periféricos e presença de estriações transversais. Vou mostrar agora o mesmo músculo em corte transversal. No corte transversal, no aumento de 400 vezes, a gente consegue visualizar bem aqui cada fibra. Cada estrutura rosa dessa equivale a uma célula ou uma fibra. Parece bem eosinofílica, bem rosa no meio, devido à riqueza de miofilamentos. Os núcleos periféricos, dependendo do corte, a gente pode ver até mais núcleos, aqui 2 nesse caso. Aqui embaixo aparecem vários núcleos. E esse espaço entre uma fibra e outra é ocupado por tecido conjuntivo com alguns capilares sanguíneos. Então isso foi o que a gente viu com relação ao músculo estriado esquelético. Vamos ver agora o músculo estriado cardíaco. Agora aqui a gente está observando uma lâmina de músculo estriado cardíaco em corte longitudinal, que dá para ver as seguintes características. As fibras aqui são alongadas, ramificadas, aqui dá para ver uma ramificação, aqui outra. Então eu posso ter uma fibra que se ramifica aqui, que divide em 2, que divide em 3, que se une novamente com outra. Isso é a característica da fibra, ramificações. Agora os núcleos são centrais,
que é a presença de um núcleo central. Pode variar 1 ou 2 núcleos por fibra, por célula. Também tem estriações, parecem bem finas aqui, semelhante ao que a gente viu no músculo estriado esquelético. E uma característica que diferencia o músculo cardíaco é a presença de discos intercalares, que são essas linhas aqui que aparecem um pouco mais escuras, tem um aqui, aqui, outro aqui, que são junções intercelulares. Então a fibra, por exemplo, uma fibra termina aqui, a outra fibra começa aqui, a junção entre as duas forma esses discos intercalares. É um conjunto de junções, na verdade. Aqui a gente encontra desmossomos, zonas de adesão, junções comunicantes, praticamente todos os tipos de junções. Servem para manter as fibras unidas durante a contração e, no caso das junções comunicantes, para troca de informações, transporte principalmente de íons cálcio, e o que possibilita, né, a contração do miocárdio como um todo, de todas as fibras ao mesmo tempo. Em algumas regiões, a gente vai encontrar também, em volta do núcleo, uma região um pouco mais pálida, não dá para observar aqui, que é uma região onde ele acumula glicogênio, que é uma fonte de energia que tem no músculo cardíaco. Aqui também está até mais fácil de visualizar, uma área mais pálida ao redor do núcleo, que é onde há o acúmulo de glicogênio, que não tem uma afinidade muito grande por corante. Bem, mas as características, então, resumindo, principais são fibras ramificadas, presença de estriações transversais, presença de disco intercalar, núcleo central, sendo 1 ou 2 núcleos por fibra. A mesma lâmina agora em corte transversal, só para mostrar como ficaria as células. Aqui a fibra, uma célula, dá para ver bem o núcleo central, é bem rosa. Em algumas o corte passou pelo núcleo, em outras não. E dá para ver bem tecido conjuntivo aqui em volta, com alguns vasos sanguíneos. Agora vamos passar para o músculo liso. Agora então, uma lâmina de músculo liso, essa é uma lâmina de intestino, camada muscular de intestino, em que aparece o músculo em 2 cortes, aqui no mesmo campo, em corte longitudinal e em corte transversal. Bem, como o nome mesmo já fala, o músculo é liso, por ausência de estriações, então isso significa que as fibras de actina e miosina não estão organizadas formando sarcômeros, por isso a gente não observa as estriações. Com relação ao formato, a fibra é fusiforme, a gente não consegue ver uma fibra inteira, mas dá para ver o núcleo alongado. Normalmente ela é mais espessa aqui no meio e vai afinando para as bordas. Como tem várias células aqui uma ao lado da outra, a gente tem essa imagem, nem sempre é fácil diferenciar uma fibra da outra. Em corte transversal, quando aparecer a fibra inteira, alguns aparece o núcleo central, às vezes a parte periférica, aqui sem o núcleo. Aqui no meio, só de curiosidade, a gente tem tecido conjuntivo, um capilar sanguíneo com vasos. Uma outra lâmina aqui de músculo liso, que consta no roteiro de vocês, é uma lâmina de útero, que uma das diferenças principais é principalmente a densidade, a quantidade de células, mas a estrutura é a mesma. Aqui em corte longitudinal, pelo formato do núcleo, né, a gente tem uma noção do formato das células. As células são fusiformes, bem alongadas, não tem estriações. Aqui dá para ver um vaso sanguíneo, mas aqui só para mostrar uma outra lâmina de músculo liso com uma característica um pouquinho diferente, que seria a densidade de células, mas a estrutura morfológica é a mesma. Então, nessa videoaula, nós vimos os 3 tipos de músculo. Músculo estriado esquelético, que tem a fibra cilíndrica, alongada, com presença de estriações, multinucleada e núcleos periféricos. Músculo estriado cardíaco, com fibras ramificadas, presença de estriações e discos intercalares, 1 ou 2 núcleos centrais por célula. E aqui, que foi a de músculo liso, que tem a fibra com formato fusiforme, com apenas um núcleo, que é central, não tem estriações nem discos intercalares. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima.